Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 7. As vozes lhe disseram de que estaria livre ao final de 3 meses, e isso não diz respeito ao processo. Entretanto, não sei quando serei libertada. Aqueles que querem me fazer abandonar esse mundo podem provavelmente deixá-lo antes de mim. O seu conselho disse que a senhora sairia da prisão onde hoje se encontra? Fale-me disso daqui a 3 meses e eu responderei caso possa. Pergunte aos assistentes sob juramento se isso se refere ao processo. Eles responderam unanimemente que sim. Eu sempre lhes disse que os senhores não saberiam tudo. É necessário que eu seja libertada. Gostaria de ter permissão para responder. É justamente por isso que eu peço um prazo. As vozes a proibiram de falar a verdade? O senhor quer que eu lhe diga o que se refere ao rei da França? Eu sei muitas coisas que não dizem respeito ao processo. Sei que o rei ganhará todo o reino da França. E sei tão bem quanto os vejo diante de mim neste tribunal. Já teria morrido sem a revelação que me conforta a cada dia. Sob que imagem apareceu-lhe São Miguel? Não vi coroa, nada sei sobre suas roupas. Ele estava nu? O senhor pensa que Deus não tem como vesti-lo? Ele possui cabelos? Por que teriam cortado seus cabelos? Não vejo São Miguel desde que deixei o castelo de Crotoy. Não sei se tem ou não cabelos. Ele segurava uma balança? Não sei. Tenho grande felicidade quando o vejo, e não creio nessa ocasião estar em pecado mortal. Santa Margarida e Santa Catarina a fizeram realizar alguns atos de religião? De vez em quando me fazem confessar, uma de cada vez. A senhora acredita estar em pecado mortal? Não sei se já estive em pecado mortal. Não creio ter realizado nada para isso. Queira Deus que nunca o tenha feito. Queira Deus que nunca tenha realizado nada que comprometa minha alma. Que sinais a senhora deu ao rei para provar que vinha a mando de Deus? Sempre disse aos senhores que a esse respeito nada saberiam através de minha boca. Vão perguntar a ele. A senhora jurou não revelar o que lhe seria perguntado concernente ao processo? Já disse que não revelaria o que se refere ao nosso rei. O que lhe é endereçado eu não direi. A senhora mesmo não saberia que sinal deu ao rei? Não saberão por mim. Isso diz respeito ao processo. A senhora é obrigada a responder. Já disse que prometi sigilo a esse respeito. Nada direi. Fiz tal promessa em local e forma que não poderia responder sem cair em pecado. Para quem fez essa promessa? Para Santa Catarina, Santa Margarida e para outra pessoa que não mencionarei. Fiz a promessa por livre vontade, sem que as 2 santas pedissem nada. Jurei a uma pessoa que não revelaria esse segredo e temia que ele me fosse retirado com sutileza. Quando a senhora mostrou esse sinal ao rei, ele estava acompanhado? Creio que não, apesar de ter várias pessoas próximas ao local. A senhora viu uma coroa sobre a cabeça do rei quando mostrou a ele o sinal? Não posso dizer, caso contrário, cometeria perjúrio.
Que coroa possuía ele quando estava em Reims? O rei, acho, tomou com distinção a que ele encontrou em Reims, porém uma coroa muito rica e que lhe foi trazida chegou após sua partida. Ele agiu dessa forma para apressar o evento, em consideração aos habitantes de Reims, para quem uma longa estadia de militares teria sido por demais onerosa. Caso ele houvesse esperado, teria tido uma coroa 1000 vezes mais rica. A senhora viu essa coroa mais valiosa? Nada lhes posso dizer sem perjurar. Se eu não a vi, pelo menos ouvi dizer que ela é, por graça de Deus, rica e opulenta. 2 dias depois, sábado, 39 assessores não assistiram à sessão. Jean Lemestre, vice-inquisidor, estava entre eles e deplorava, bem como a maioria dos doutores, fazer parte de um processo do qual eles não ignoravam a iniquidade. A sessão começou como de hábito, e após prestar meu habitual juramento, Jean Beaupère me perguntou: São Miguel possuía asas? Já disse o que sei, não responderei mais nada. Vi tão bem São Miguel e essas santas que sei que são santos do paraíso. A senhora viu o rosto deles? Já disse o que podia. Quanto a revelar aos senhores tudo o que sei, preferia que me cortassem o pescoço. Que souber a respeito do processo, direi voluntariamente. A senhora acha que São Miguel e São Gabriel têm rostos naturais? Eu os vi com meus próprios olhos e acredito tão firmemente que sejam eles quanto creio que existe Deus. A senhora acha que Deus os criou da mesma forma que a senhora os viu? Sim. Crê que, desde o princípio, Deus os criou desta forma? O Senhor não terá agora nada além do que já respondi. A senhora sabe, por revelações, se escapará? Isso não diz respeito ao processo. O senhor quer que eu deponha contra mim mesma? Suas vozes nada disseram? Isso não faz parte do processo. Me reporto a Deus. Se tudo dissesse respeito, eu tudo diria. Não sei nem o dia nem a hora em que escaparei. Suas vozes não disseram nada? Sim, realmente. Me disseram que seria libertada e que, corajosamente, me mostrasse serena. Quando compareceu pela primeira vez diante do seu rei, ele lhe perguntou se foi por causa da revelação que a senhora trocou de roupas. Já respondi sobre esse assunto. Entretanto, não me recordo se isso me foi questionado. De resto, tudo está registrado na cidade de Poitiers. A senhora se lembra se os doutores que a examinaram na outra casa religiosa, alguns durante 1 mês, outros durante 3 semanas, perguntaram-lhe sobre sua troca de vestimenta? Não me lembro mais. Entretanto, perguntaram-me onde peguei este aqui. Eu respondi que tinha sido em Vaucouleurs. Esses doutores lhe perguntaram se foi de acordo com suas vozes que a senhora resolveu usá-los? Não me lembro. Sua rainha, quando a senhora visitou pela primeira vez, perguntou algo a esse respeito? Não me lembro. Seu rei, a sua rainha e outras pessoas do seu partido pediram alguma vez para abandonar essa roupa viril? Isso não se refere ao processo. Não lhe pediram isso no castelo de Beaurevoir? Sim, realmente, e respondi que não abandonaria sem a prévia permissão de Deus. Madame de Beaurevoir e Mademoiselle de Luxembourg
não lhe ofereceram roupas femininas? Sim, elas me ofereceram roupas e também tecidos para fazê-las, implorando-me que as usasse. Mas eu respondi que não tinha permissão de Deus, que ainda não era o tempo certo. Monsenhor Jean Plessis e outros não lhe ofereceram roupas femininas em Arras? Ele e outros me pediram várias vezes que não usasse roupas masculinas. A senhora acha que estaria em falta ou cometendo pecado mortal se vestisse roupas femininas? O melhor que posso fazer é obedecer a Deus, meu soberano Senhor. Se eu tivesse que abandonar essa vestimenta, eu teria feito graças a essas duas senhoras e a nenhuma outra dama francesa, com exceção de minha rainha. Quando Deus ordenou que se despojasse das roupas de seu sexo, foi através de São Miguel, Santa Catarina ou Santa Margarida? Nada direi agora. Quando o rei a pôs em ação e lhe deu um estandarte, os militares também mandaram fazer outros iguais? Que importa? Os nobres senhores conservaram suas armas. Alguns de meus companheiros de guerra, segundo vontade própria, mandaram fazer, outros não. Em que tecidos foram feitos os estandartes? Em algodão ou em linho? Em cetim branco. Alguns tinham flor de lis. Alguns militares mandaram fazer estandartes iguais aos meus. Era para reconhecer os de minha tropa. Em tempo de guerra, a senhora os renovava? Não sei. Quando as lanças se quebravam, fazíamos novas. A senhora não dizia que os estandartes iguais ao seu eram os mais afortunados? Eu dizia: entrem audaciosamente entre os ingleses, e eu ia com eles pessoalmente. A senhora não dizia para que segurassem destemidamente o estandarte, que ele lhes traria sorte? Eu lhes dizia o que deveria acontecer e o que ainda vai ocorrer. A senhora não jogava água benta sobre os estandartes antes de usá-los pela primeira vez? Se o fizeram, não foi sob minhas ordens. A senhora os viu jogando a água? Isso não faz parte do processo, e caso eu os tenha visto jogar, nada direi agora. Seus companheiros de guerra não colocavam sobre os estandartes os nomes de Jesus e Maria? Nada sei. A senhora não fez carregar em linho em procissão em torno das igrejas para depois fabricar estandartes? Não, nunca vi fazerem isso. Quando esteve diante de Jargeau, o que a senhora usava atrás de seu capacete? Ali havia qualquer coisa redonda? Não havia nada. Eu tinha sido atingida sobre os muros dessa cidade, com um terrível golpe na cabeça, mas sem resultados graves para mim. Isso fez os ingleses pensarem que eu usava algum amuleto para conjurar os golpes. A senhora conhece o irmão Richard? O conheci em Troyes. Que recepção o irmão Richard lhe fez? Todos em Troyes, creio, o enviaram para falar comigo. Ele me disse, por sua vez, que todos acreditam que eu venha amando de Deus, e quando estava bem próximo, fez o sinal da cruz e me jogou água benta. Vendo isso, eu lhe disse: aproxime-se sem temor, não vou voar. A senhora fez alguém pintar seu retrato ou já viu pinturas suas? Um escocês me mostrou uma. Na pintura eu estava com minhas armas, ajoelhada sobre um joelho, e entregava uma carta para o rei. Nunca mais vi outro retrato meu, e jamais mandei pintar algum. O que significava um certo quadro que estava com sua anfitriã,
onde se viam 3 mulheres e essas palavras: justiça, paz, união? Não sei de nada. Queriam que eu evidenciasse meu orgulho através de minha própria boca, reconhecendo que esse quadro representava eu mesma entre Santa Catarina e Santa Margarida, e que, dessa forma, eu me prestava veneração do povo entre 2 bem-aventuradas. Saberia dizer se as pessoas do seu partido mandaram fazer missas ou orações para a senhora? Nada sei. Se fizeram, não foi por ordem minha. Aliás, caso tenham rezado por mim, parece-me que nada fizeram de mal. Eles acreditam que a senhora seja enviada por Deus? Creio que sim. Senão, eles não me colocariam em ação. Não acha que eles erraram acreditando que a senhora é enviada por Deus? Se eles acreditam nisso, eles não estão enganados. A senhora sabe com que intenção as pessoas do seu partido beijavam suas roupas e seus pés? Muitas pessoas me vinham ver voluntariamente, e se beijavam minhas mãos, pés e roupas, era contra minha vontade. Essas pobres pessoas vinham até mim porque eu os defendia com toda a minha força. Que testemunho de respeito os habitantes de Troyes lhe fizeram quando a senhora entrou naquela cidade? Nenhum. Acho que o irmão Richard entrou conosco, porém não me recordo de tê-lo visto na entrada da cidade. Ele não fez um sermão sobre sua chegada? Nunca parei em Troyes e nunca dormi lá. Quanto ao sermão, nada sei. Quantos dias passou em Reims? Creio que passamos 4 ou 5 dias. A senhora não segurou crianças sobre a pia batismal? Em Troyes, batizei uma, e 2 em Saint-Denis. Quanto a Reims e Château-Thierry, não me lembro. Dava espontaneamente o nome de Charles aos meninos, em homenagem ao rei, e de Joana para as meninas, ou ainda o nome escolhido pelas mães. As bondosas senhoras da cidade tocavam seus anéis? Algumas senhoras tocavam em meus anéis. Não sei, contudo, qual era a intenção. O que a senhora fez das luvas recebidas em Reims? Houve uma distribuição de luvas para os cavaleiros e nobres. Um deles as perdeu, mas eu não disse que as faria encontrar. O que a senhora fez de seu estandarte em Reims? Eu o coloquei na igreja, perto do altar. Eu mesma o segurei durante a sagração do rei. Não sei se o irmão Richard o segurou também. Quando viajava, a senhora se confessava e recebia a comunhão ao entrar em uma cidade? Sim, todas as vezes. Recebia os sacramentos vestida de homem? Sim, porém não me lembro de tê-los recebido armada. Por que a senhora pegou o jumento do bispo de Senlis? Ele foi comprado por 200 saluts. Não sei se ele os recebeu, mas havia um bilhete escrito garantindo que ele fora pago. Eu lhe escrevi dizendo que ele poderia pegá-lo quando quisesse, que eu não queria ficar com ele, pois ele não servia de nada para suportar o cansaço. Que idade tinha a criança de Lani? Tinha 3 dias e foi trazida à igreja. As donzelas da cidade rezavam diante da imagem de Nossa Senhora, para que ela lhe devolvesse um pouco de vida, para que ele recebesse o batismo. Estava na igreja e orei com elas. Notei logo que a criança dava sinais de vida. Ele bocejou 3 vezes e tomou um pouco de cor. Foi batizado e, como morreu em seguida, o enterraram em Terra Santa.
Havia 2 ou 3 dias que ele não dava sinais de vida. Estava preto como a malha de minha armadura. Não dizem na cidade que Deus lhe restituiu a vida graças à sua prece? Não me informei sobre isso. A senhora não crê que Deus o ressuscitou graças à senhora? Creio que Deus se sensibilizou com as preces da Virgem e que aceitou, graças a ela, a criança no paraíso. A senhora viu e conheceu Catarina de La Rochelle? Sim, em Jargeau, e em Montfaucon, e em Berry. Ela lhe mostrou uma dama vestida de branco, que lhe dizia aparecer algumas vezes? Não. O que ela lhe disse? Ela me contou que uma senhora clara, vestida com tecido de ouro, vinha frequentemente vê-la e dizia que passava pelas boas cidades, que o rei lhe daria arautos e trombetas, para gritar que qualquer pessoa que tivesse ouro, prata ou tesouros escondidos, os trouxessem imediatamente, que ela conhecia bem quem possuía tesouros ocultos e que saberia encontrá-los, dizendo que isso seria para o pagamento de meus militares. Ela disse que deveria voltar à casa de seu marido para fazer a limpeza e cuidar de seus filhos. Falei dela a Santa Catarina e Santa Margarida, que me disseram que essas visões eram loucuras e mentiras. Escrevi ao rei dizendo que lhe diria o que ele deveria fazer, e quando estive com ele, disse-lhe que as visões de Catarina de La Rochelle eram mentiras e loucuras. Entretanto, o irmão Richard queria pô-la em ação. Ele estava, bem como Catarina, bastante aborrecido comigo. A senhora não disse a Catarina de La Rochelle que iria à Charité? Catarina não me aconselhou isso, pois fazia muito frio. Disse-me que no meu lugar não faria tal coisa. E como desejasse ir falar com o Duque de Borgonha para fazer a paz, eu disse a ela que só conseguiríamos através da ponta das lanças. Perguntei a ela se a senhora Clara vinha vê-la todas as noites e quis deitar-me junto com ela para vê-la. Assim fizemos e velei até meia-noite. Depois adormeci. Na manhã seguinte perguntei se a senhora tinha vindo. Disse que sim, que eu dormira e que ela não conseguira me acordar. Perguntei então se ela viria novamente. Catarina disse que sim. Dormi durante o dia para velar à noite. Deitei-me com Catarina, mas não vi ninguém, apesar de lhe perguntar a toda hora se a senhora Branca viria. Ela me respondia, sim, logo. O que a senhora fez sobre os fossos de Charité? Fiz um ataque, mas não jogava água benta em borrifadas. Por que não entrou, visto ter ordem de Deus para fazê-lo? Quem lhe disse que eu tinha ordens para entrar? A senhora não teve esse conselho de suas vozes? Queria vir a Île-de-France, mas os militares me disseram que era melhor apresentar-me primeiro diante de Charité. A senhora ficou muito tempo na torre de Beaurevoir? Aproximadamente 4 meses. Quando soube que fora vendida aos ingleses, me afligi bastante. Entretanto, minhas vozes, por diversas vezes, me proibiram de saltar. E, finalmente, por temor aos ingleses, saltei, apesar dos conselhos, recomendando-me a Deus e a Nossa Senhora. Eu me feri, mas escutei a voz de Santa Catarina, que me dizia que tivesse coragem e que as pessoas de Compiègne seriam socorridas. Sempre rezei junto com meu conselho para os habitantes dessa cidade. O que se disse quando a senhora saltou? Alguns disseram que eu estava morta,
e assim que os borgonhões viram que eu sobrevivera, contaram-me que eu pulara da torre. A senhora não disse que seria melhor morrer que se ver entre mãos inglesas? Preferi entregar minha alma a Deus que estar em mãos inglesas. A senhora não se descontrolou nem blasfemou contra Deus? Nunca tomei em vão o nome de Deus ou de seus santos, e não costumo blasfemar. Quando o capitão de Soissons devolveu a cidade, a senhora não disse, negando a Deus, que se o pegasse, o cortaria em 4 pedaços? Nunca neguei Deus nem seus santos. Aqueles que disseram isso não contaram a verdade, ou entenderam mal. Levaram-me de volta à prisão, porém antes de terminar a sessão, o bispo disse que tinha a intenção de encarregar alguns doutores, hábeis em direito divino e humano, para reunir algumas de minhas confissões que eles julgassem convenientes. Também disse que, para não cansar inutilmente um tão grande número de assessores, ele tinha a intenção de encarregar, particularmente, alguns deles para comparecerem aos interrogatórios. Ele liberou a Assembleia, proibindo a todos os seus membros que deixassem Rouen antes do término do processo, sem a sua permissão. Admitindo só 2 ou 3 assessores em meus interrogatórios, o bispo poderia acolhê-los entre sua gente e assim enganar facilmente o restante da Assembleia. Ele reconhecera que esse era o único meio que poderia nos conduzir, ele ao seu objetivo e a mim à fogueira. Fim do capítulo. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.